Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Alavancagem nas Empresas. Hoje temos aqui um ilustre convidado, o Artur Pegas da Papaléguas. Bem-vindo, Artur. Olá, Viva, obrigado pelo convite. É um prazer ter-te aqui connosco. E temos também o Rui Piedade. Apontem aí a câmara para ele, para toda a gente ver o enorme Rui Piedade, um dos consultores da nossa equipa, a fazer-nos companhia. As conversas a três às vezes têm mais dinamismo e são mais interessantes, e por isso hoje estamos cá três pessoas. Artur, a minha pergunta é sempre a mesma. Quem é o Artur? Conta-nos um bocadinho da tua história e como é que aparece esta macacada do empreendedorismo na tua vida. Então isso, vamos andar um bocadinho para trás até aos anos 70. Numa noite de dezembro resolvi nascer. Depois fiz aquele caminho, fui um jovem normal, cresci, não sei o quê. Fiz uma licenciatura que não tem nada a ver com a minha vida. Começou por ser matemática, depois não gostava daquilo, mudei para a engenharia, lá acabei em engenharia. E até gostava daquilo, até gostava da engenharia. Aí tive a dar formação, na altura em que a formação era paga a peso de ouro. Somos mais ou menos da mesma idade. Pronto, exato. Eu lembro-me bem disso. E como é que... eu, em termos de empreendedorismo, eu não sei, e nem serei a melhor pessoa para julgar em como é que se diz? Ser eu próprio e fazer o julgamento de mim mesmo. Autoanálise. Mas os meus pais tinham uma livraria e uma papelaria em Vendas Novas, foi onde eu nasci. Okay. Hoje em dia é mais conhecida pelas bifanas. Na altura, se calhar, era conhecida pela papelaria dos meus pais, mas estou a brincar. Eu desde miúdo que fazia coisas, desde fazer porta-chaves e tentava lá por a vender, coisas desse género. Isso sempre fui com capuchinhos para fazer essas coisas. E depois um dia, como é que isto apareceu? Eu, quando acabei a licenciatura em Engenharia Agronómica, que agora se chama-se assim, na altura era Engenharia Agrícola, vim para o ISEGI, que é o Instituto Superior de Gestão de Informação, Estatística e Gestão de Informação, porque sou maluco por mapas, adoro mapas, e gostava de seguir, na altura, uma coisa muito embrionária que eram os SIGs, os Sistemas de Informação Geográfica. Em Portugal não havia. Depois no técnico também abriu, portanto, havia um mestrado disso. Na Europa havia na Escócia, em Edimburgo, mas na altura tinha uma namorada nova, não me apetecia sair daqui. E depois abriu essa parte no Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, que estava acoplada à Nova, a Faculdade de Economia da Nova, ainda na altura ali ao pé da Capelido. E foi para aí que eu fui. Entretanto, eu como tenho um histórico de me dar mal com professores, sempre sou bom rapaz, mas sou um bocado teimoso, era o que dizia a minha mãe, tive ali um problema na altura e não acabei o mestrado. Porque discuti com o gajo, por acaso até era diretor da instituição na altura, e foi meu professor de bases de dados. Porque eu já estava a trabalhar, estava a dar formação, e o mestrado era diário, e o gajo começou a embicar comigo, porque eu não ia às aulas todas, porque tinha que sair para dar formação. E a coisa começou ali a descambar. A degenerar. Entretanto, eu acabei a parte prática da tese, que era um algoritmo de recolha de lixo, maximização de recolhas de lixo, um algoritmo matemático em Vendas Novas. Portanto, andei a digitalizar aquilo à casa, para ver se o carro do lixo era melhor ir pela esquerda ou para a direita. Hoje é uma coisa básica, mas em 95 não era. E houve um dia que fui de barco com a minha namorada e mais um conjunto de pessoas a fazer uma viagem até à Rússia. E um casal, amigo nosso, disse, mas vocês gostam tanto de viajar, porquê é que não abrem uma agência de viagens? Mas foi assim a tua primeira viagem grande? Foi à Rússia? Grande foi, porque eu comecei, assim, eu sempre Como é que surgiu a viagem? Porque na cidade, ganhavas uns trocos a fazer a formação, ganhavas uns trocos. Mas nem foi isso, os pais, na altura a minha namorada, decidiram oferecer a ela e eu, como apêndice, usufruí, e a um dos irmãos, e fomos. E então a conversa surgiu... E porquê a Rússia? Porque na altura era o itinerário que estava. Podia ser outro sítio qualquer, mas saía daqui, não sei o quê, parava em 2 ou 3 sítios, era um cruzeiro pequenininho. O muro de Berlim já tinha caído. O muro de Berlim já tinha caído. E ali no Golfo da Biscaia, alguém nos diz isto. Eu disse, que estupidez. Mas já tinhas um histórico de viagens que justificasse essa... Não, o que é que acontecia? Ou estavam só a curtir muito a viagem? Estavam só a curtir a viagem. Mas sabes uma coisa? Aquilo que me aconteceu foi... Tu lembras-te dos gelados da Olá, dos pernas de pau, não sei o quê. Houve uma altura, e os meus pais também vendiam esses gelados lá. Houve uma altura que os gajos davam uns mapas gigantes. Com o mapa mundo, ainda com o RSS, não sei o quê, e uns mapas de bandeiras. O mapa devia ter 1,5 m por 90 cm, eram grandes. E eu tive aqueles mapas espetados no meu quarto, porque devem ter sobrado na altura. Durante anos.
Durante anos, era a primeira coisa que eu via quando acordava. Portanto, eu acho que inconscientemente eu comecei a viajar assim. Pá, e depois tinha acesso à literatura grátis. Eu fui muito a qualquer peixinhos e sempre gostei. Aliás, eu lembro-me de um livro que era da Verbo, que era o Onde Fica, o Como É, Como São. Eram coisas assim, ainda desenhados. Sim, E eu sim, via sim. Monte Fuji, e via Tanzânia, via os Maasai. Eu dizia, qualquer dia vou lá. Eu devia ter 11 anos, 10 anos. E as coisas começaram a surgir assim. Mas voltando aqui ao Golfo da Biscaia, aquilo ficou aqui a matutar. E disse, não, que estupidez, não sei o quê. Porque na altura começamos a gostar de fazer caminhadas, trekking. Que era uma coisa que em Portugal Sim, não, ninguém andava para nada. Entretanto, as coisas começaram a azedar lá no ISEG. Decidi, não posso ter as neiras aqui, ia já dizer aqui uma coisa. só ao fim de 15 minutos. Ok. Vou-me borrifar no mestrado, não quero nada ser mestre, quero lá saber. E comecei a ver... Que a rigor não servia. Não, hoje é uma fuga ao desemprego quase. Completamente, dás o pontapé numa pedra estão a ouvir e que esteja a fazer os mestrados. Não, mas é verdade. Mas é só porque o Bolonha encurtaram as licenciaturas e os miúdos querem estudar mais um bocadinho, é tudo mestre hoje. Exato, e isto era pré-Bolonha, mas ainda assim. Mas quem fazia mestrados e doutoramentos era quem queria fazer carreira académica. Sim, absolutamente. Bem, então, só para a malta que está lá a ouvir não se perder. Aquilo ficou-me aqui a matutar. Eu continuei a dar formação, aquilo era bem pago, tinha que se pôr comida na mesa. Entretanto, casei-me. E ali com essa namorada? Com essa namorada. E ali por volta de 90... cedíssimo ainda. 90 Tinha 26 anos. Eu casei-me com 27. Já não é tão... Casei-me com 27. Casei-me no ano em que fundei a Papai. Na altura, principalmente. Sim, não era sim. tão... E entretanto, borrifei-me completamente na tese. Continuo a gostar muito de SIGs e de sistemas de informação geográfica e de mapas, adoro isso. E comecei a pesquisar. Na altura, foi os primórdios da internet. E no ISEG já tínhamos acesso a computadores, tínhamos acesso a e-mail. Desde o início, a Papaléguas sempre teve um site. Sempre teve, desde o início. Depois abrimos um escritório, ainda recebíamos faxes. E a malta dizia, posso-te mandar um e-mail por fax? À vontade, podes mandar um e-mail para onde quiseres. E foi assim que aconteceu. Agora, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu disse, nós gostamos de trekking, eu e a minha, hoje já ex-mulher, na altura, minha namorada, depois mulher, a Luísa, tem nome, eu e a Luísa dissemos, nós gostamos de trekking, nós vamos vender trekking. E não há cá nada em Portugal que faça isto. Havia uma empresa que ainda existe. Desculpa, eu não queria que perdesse o raciocínio. Eu não perco. Mas há aí um detalhe que para mim é importante e para quem nos está a ouvir e que tu talvez tenhas dado menos importância. A decisão de formar a empresa. A decisão de formar a empresa... vamos a isto. Onde é que a gente vai buscar o dinheiro? O que é preciso? O que é que não é preciso? Temos mercado? Não temos mercado? Se quiseres, preferires concluir o raciocínio e depois voltamos aí. Mas posso ir já diretamente aí. Essa ideia de formar a empresa foi, ponto 1, paixão pura e dura. Nós adoramos fazer isto, adorávamos viver nisto. Hoje em dia parece que se chama empreendedorismo de lifestyle. Pelo menos houve um livro em português e em inglês onde eu figuro lá, deve querer dizer alguma coisa. Eu e Papaléguas. Nós adoramos isto. Quem é que faz isto em Portugal? Há uma empresa que faz isto e nós de certeza conseguimos fazer melhor. Porque havia uma que fazia. Havia. Ainda hoje existe, que se chama Rotas do Vento. Tiro-lhe o chapéu. Sim, é um nome. Tiro-lhe o chapéu. Foram os pioneiros, nós fomos os segundos. Mas na altura pensámos, nós conseguimos fazer melhor. E bora lá fazer porque não tem assim tanta oferta e acho que nós conseguimos. Começamos a vasculhar, começamos a viajar. E qual foi o gatilho para fazer isto? Ok, clientes, há ou não há? Não fazíamos puta ideia. Se um abriu, se calhar é capaz de haver alguma coisa. Aquilo que eu olhei foi, ou aquilo que se sabia na altura, aquelas verdades de La Palice, os gajos ali do norte da Europa já fazem isto há muito tempo. Os gajos, olha que em Espanha os gajos estão a começar e já começaram, já há uma ou duas empresas. Então, pensei, aquilo que eu gostava mesmo, e às vezes digo por piada que o Steve Jobs me copiou, aquilo que eu gostava mesmo era criar aqui um lifestyle à volta disto. Era fazer qualquer coisa onde os meus potenciais clientes eu conseguia identificar o que é que os gajos gostavam, para onde é que eles iam, quais eram as coisas que eles faziam, que cinema é que eles viam, que livros é que liam, essas cenas todas. Eu comecei a olhar e comecei a espreitar lá para fora. O que é que os franceses fazem? O que é que os alemães fazem? E no início da internet havia pouca coisa, mas já havia. E então foi um salto de fé, não é? Um leap of faith, como dizem lá os amigos do outro lado do Atlântico. E qual foi o salto de fé? Foi acreditar que aquilo que acontecia no norte da Europa, centro da Europa, com 10 anos de atraso vinha chegar cá. E assim foi. Sim. Portanto, isso aconteceu.
Mas quando... E às vezes é aparecer a oferta e as pessoas dizerem, pá, olha que giro. Não, mais ainda. Pai, nunca tinha pensado, mas eu quero ir fazer isto, não é? Mas completamente, é de criares necessidade. Foi isso que aconteceu. De certa forma foi isso que aconteceu. Então, Passou a estar disponível e... então uau. o que é que aconteceu? Em 98, quando nós abrimos a empresa, depois de 1 ano e meio, 2 anos de prospecção, de pesquisa, de contactos com potenciais operadores e mais não sei o quê, chegamos a uma parede sem muro, sem buraco, que é, e os clientes? Não há. E eu pensei, ok, eu vou continuar a dar aulas, pá, da minha parte, vamos pôr dinheiro na mesa. Na altura, o dinheiro do alvará era aquilo que era importante e era caro. Um alvará na altura, pá, aquilo foram, salvo erro, 15 mil contos. Era caro. Hoje em dia custa-te meia dúzia de tostões. E aquilo que pensamos foi, vamos esperar aqui 5 anos. Durante 5 anos eu continuo a dar aulas, acreditava eu que aquilo era pago ao mesmo nível, enganei-me. Ele tinha o problema, era de como eles pagavam, atrasavam-se. Atrasavam-se, sim. Mas depois também baixou o preço à hora. Mas tá. Vou continuar a dar isto. Entretanto, a minha ex-mulher desempregou-se, estava a trabalhar na CAP, na Confederação de Agricultores Portugueses. Ficou a tempo inteiro lá, durante uns meses, e eu tinha a Mas sorte... havia negócio nessa altura ou não? Nada. Nenhum cliente. Em 98, pá, quando o telefone tocava, pá, podia ser engano, podia ser para o vizinho de cima. Sim, sim. Era uma festa, a gente, yeah! Portanto, alguém sabe o nosso O número. telefone tocava em casa ou já no escritório? Não, já no escritório. Nós tínhamos um escritório nas Forças Armadas, na Avenida das Forças Armadas. Pá, era uma fé. O que é que aconteceu? Mas vendia-se alguma viagem Não. nessa altura? Zero. Não, Zero. zero. Zero A primeira é que- viagem foi no ano a seguir. Zero vendas. Zero vendas. Portanto, nós também abrimos. A empresa Ia foi pagar a criada renda dia do 4 de março. escritório Ia pagar a renda. Não, nem. Porque na altura, lá está, a Luísa tinha a sorte de ter algum capital por via dos avós e por via dos pais e comprou em planta. Aquilo foi o primeiro escritório da Papaléguas. Portanto, aquilo iria ser para alugar, mas enquanto estávamos ali, depois mudamos 1 ano e meio depois, para o sítio onde estamos hoje, seria o nosso começo. Portanto, aí fomos beneficiados e foi bom. Mas, quando fundamos a empresa, batemos de caras de frente com o tal problema dos clientes. E eu, como não havia redes sociais, fui com esta carinha que Deus me deu bater às portas das redações. Dizer, pá, nós somos 2 e tal, temos esta ideia, formamos esta empresa, fazemos caminhadas em Portugal e no mundo, podem ir ali para o Nepal e para o Peru, e não sei o quê. Pá, e quando a gente dizia, pá, vocês são malucos. E eu disse, pá, não tenho grande ideia, depois somos. Mas é muito giro. E depois eu dizia, não, mas os franceses já fazem, os alemães já fazem, não sei o que, isto é porreiro, porque... Pá, e entretanto começou a haver abertura de portas, e depois é bola de neve. Depois o Expresso começou quase a publicar-nos semanalmente, porque nós... Este ecossistema que eu estava a falar há pouco, que eu roubei da TSF, que é... A TSF diz que leva a notícia até ao fim da rua, desde o fim da rua até ao outro lado do mundo, não é? Pensei, pá, vamos fazer cenas aqui na Serra de Sintra, está aqui ao lado, vamos cobrar 10 euros, na altura eram 2 contos, acho que são 10 euros, não é? Vamos cobrar 2 contos por cada pessoa, e pá, vamos fazer cenas no Nepal, e vamos fazer não sei o quê, e é tudo muito giro. Não vendíamos nada, mas era tudo muito giro. Pronto, e as coisas começaram assim. O Expresso começou a publicar, as revistas começaram a publicar, televisão, e vivemos ali um período de ouro. E pronto, e depois foi assim. E depois começou-se a vender viagens. Qual é que foi o teu investimento inicial até chegares a isso? Chegaste a calcular qual é que foi o valor que investiste até começaste a adquirir clientes ou foi jogado de cabeça completa? Completamente de cabeça. Aquilo que o Paulo aqui nos ensina, borrifa-te nisso. Não, mas eu também não fiz nos meus primeiros negócios. Claro, o início foi mesmo paixão. Foi acreditar. Eu às vezes digo que eu posso ensinar porque eu fiz as asneiras todas. Mas aí é que está o ponto. Exatamente. Mas aí é que está o ponto. Os primeiros negócios onde entrei foi completamente inocente e fiz todas as asneiras possíveis, claro. Na altura aquilo que eu me lembro foi como... eu entrei como sócio minoritário e fui pedir dinheiro ao meu pai para a cota. O meu pai disse, tal, antes mexi lá as costas, não sei o quê. Não. Pronto. E depois eu tinha um Fiat Punto, esse Punto foi vendido, pronto, e foi a minha entrada de capital. E agora perdi-me. Portanto, estava eu a dizer, Serra de Sintra, portanto, era tal produto baratinho para os gajos nos conhecerem. E a partir daí começaram a aparecer na imprensa. E a partir daí imprensa, mídia, não sei o quê. A SIC gostou de nós, televisão no prime time ao domingo no Jornal das 8. Depois fizemos e ainda fazemos algumas atividades de hoje em dia chama-se as empresas que costumam fazer e agora está-me a faltar aqui o termo, se calhar é muito café.
Isto depois pode ser editado, não pode? Não te preocupes, não te preocupes. Vai solto, vai solto. São recreativas. Não são recreativas, mas Team building. não é team building, é dar qualquer coisa à comunidade. Agora não vai faltar o termo. E Inserção na comunidade. fazíamos atividades, começamos a fazer atividades de limpezas de praias, com a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, ajuda comunitária, assim, isso tem um nome, em termos empresariais, isso tem um nome. Isso também levantou, nós fazíamos isto porque acreditávamos nisto, não era, e muitas vezes nem sabíamos como é que a televisão de lá ia parar, mas isso acontecia. E então isso foi uma bola de neve. Este Eldorado durou 10 anos. Deixa-me fazer-te uma pergunta de detalhe e ao mesmo tempo de um ignorante no tema específico desse tipo de viagens. Na minha cabeça, quando a gente vai fazer assim umas viagens com essas características, são viagens de grupo ou não forçosamente. Eu posso fazer trekking sozinho, comprar-te uma viagem, faz sentido nessas primeiras opções que era o trekking, essencialmente. Faz algum sentido um gajo dizer, pá, vou comprar só para mim e chego lá e vou sozinho? Ou normalmente é uma coisa que se faz em grupos? É em grupos, certo? Normalmente faz-se em grupos. Então vocês abriam um grupo e O procedimento com uma é este. data... Ok. O procedimento é este. Hoje em dia, e aconteceu mesmo há 27 anos, quando nós abrimos a empresa, tu tens datas abertas e o grupo é formado aqui, ou... Tal dia a tal dia, no Nepal, este é o pacote, Absolutamente. é assim que vamos, são X Absolutamente, pessoas. absolutamente. Porque depois há logística diferente de uma viagem normal de praia, não sei o quê. Ou tu podes comprar a tua viagem para ti, para a tua família, para ti, para os teus amigos, para ti. Hoje em dia, temos clientes, se calhar não vale a pena estar aqui a falar em nome de clientes, mas institucionais, que até fazem esse tipo de viagens como parte de team building, de superação, porque a montanha, por exemplo, tem muito de superação, tem muito a ver com aquilo que tu ensinas. Resiliência, muito a ver, aprende-se muita coisa aí. E há universidades, por exemplo, que fazem isso e que nós prestamos a parte outdoor, e isso é feito com datas, com um conjunto de logística que é necessário pôr no terreno, com uma série de coisas. Mas que não te impede de seres tu a fazer. Quantas pessoas é um número crítico para organizar uma coisa dessa? Nós fazemos sempre viagens pequenas, com um grupo mínimo pequeno, por causa do impacto que deixamos na pegada, que deixamos nos sítios. Normalmente os nossos grupos têm 12 pessoas. Fazemos às vezes um overbooking de uma, e é fácil de explicar. Mas não. Menos fazemos. Há um grupo mínimo, até onde economicamente é razoável fazer, e há um grupo máximo. Esse overbooking no grupo máximo faz-se porque, imagina, um casal chega, temos uma vaga, não vamos dizer, olha, discutam lá e vocês os dois qual é que vai, tipo, isso não acontece. Sim. O grupo mínimo, às vezes nós podemos querer sair a viagem com o número de viajantes abaixo do grupo mínimo por decisão de gestão, porque queremos dizer que sim aos clientes. Sim. Podes não estar a ganhar nada ali, mas sabes que aqueles são clientes importantes, ou porque já são clientes repetidos, ou porque vês neles a possibilidade de continuares então o teu processo enquanto cliente e torná-los clientes repetidos. Mas normalmente são sempre grupos pequenos. E porquê é que são grupos pequenos? Não é só a parte da pegada ecológica, mas do ponto de vista de maneio de um grupo, às vezes é difícil. Um Kilimanjaro, se tens principalmente em condições daquelas, não é? Se tens 30 gajos para controlar um Kilimanjaro, deve ser Nós já tivemos expedições no Kilimanjaro eu lembro-me de uma expedição grande que fizemos aí há tempos, para a Associação Portuguesa de Diabéticos, há muitos anos, eu estou a falar há 15 anos, que envolveu a SIC, que envolveu uma série de... e na montanha deviam estar para aí 100 pessoas, em termos clientes mais logística. É muita gente, sim. É muita gente. O impacto aí é grande. Então, vamos lá partir o elefante às postas, não ganhar tudo de uma vez e vamos tentar fazer as coisas mais pequenas. Há clientes que sabem disso e ainda assim querem fazê-lo. Mas é um grande desafio. Mas há outras viagens que fazes com 2 pessoas. Havia sítios que nós tínhamos grupo máximo de 2 pessoas, porque ias a ambientes tão sensíveis. Se tu fores dormir numa tenda nómada no oeste da Mongólia, onde estás lá dormes na guerra, naquelas tendazinhas deles, os gajos são pastores e andam a mudar de sítio, não consegues estar ali com 12 gajos, 15 gajos a mudar as tendas. Isso não existe. E depois, o que isto te dá, o que estas viagens te dão, já são experiências. Eu costumo dizer que eu não vendo viagens, eu vendo experiências, vendo sensações e basicamente... Memórias, não é? Sim, completamente. E basicamente aquilo que nós fazemos é tirar-te de fora da tua área de conforto. E muitas vezes, às vezes, apanho alguns clientes na Papaléguas, estão a falar com os meus colegas lá das vendas, mas eu digo, olha, esta viagem custa-lhe 3.000 euros, mas é só metade. A outra metade vai pagar com o corpo, lá. Sim. Porque aqui paga na conta bancária e depois lá paga o resto.
a malta toda ali, ri-se e tal, mas ri-te, mas é mesmo isso que eu estou a querer dizer. Portanto, encontras alguma diferença desde o início da tua empresa até agora, no interesse do consumidor e na forma como ele vive a experiência? Mudou. Então, eu até te digo, depois do Covid, houve uma alteração gigantesca. Há aqui uma coisa que eu não sei explicar ainda, e não sei se algum dia saberei, que é a noção de aventura. A noção de aventura, a essência de uma viagem de aventura, quando nós fundamos a Papaléguas, em 98, e hoje mudou radicalmente. E como é que tu sabes isso? Ou como é que eu sei isso? Por alguns comentários que as pessoas fazem após viagem e por algumas queixas, e agora estou a pôr queixas entre aspas, de coisas que fazem que, em 98 era impensável. Eu não vou dar nomes, vou-vos dizer aqui dar-vos um exemplo. Nós temos o João Garcia como nosso líder de viagem para a alta montanha. E uma das coisas que nós fazemos é o trekking do Everest. Nós não subimos o Everest. Mas o trekking do Everest é um trekking que se faz num vale, que é o Vale do Cumbo, onde vivem a comunidade Sherpa, é lindíssimo, vês ali os 8 mil todos, e não sei o quê. E quando nós lançamos essa viagem, em 2004, e eu fui na viagem, eu estive, por opção, mas eu estive 17 dias sem tomar banho. Porque uma cerveja custava, na altura, 2 euros e um banho custava 3. Tão simples. E eles lá não têm árvores e tinham que estar à procura das bostas do iaque para queimarem para o europeu tomar banho. Não faz sentido. O ano passado tivemos um cliente que nos recebe aqueles questionários de satisfação e tal. E uma das coisas que esse cliente apontou nessa viagem, portanto, a viagem está mais ou menos inalterada desde esse tempo, foi que, num dos locais, nem é a base, é o gancho onde prende o chuveiro, não funcionava. Portanto, ele teve que segurar o chuveiro com a mão, o que causou algum desconforto para tomar duche. E o que é que tu fazes e o que é que tu pensas num comentário destes? Está um indivíduo num dos sítios mais bonitos do mundo que vai fazer uma viagem de aventura tal como eu a concebo. E este cliente vai dizer-me que é o gancho do chuveiro que não funciona. Estás a ver? Na tua volta. Não é? Pronto. Se é uma experiência de aventura, para tomar banho a gente tinha que fazer não sei o quê e às vezes não dava e não podia tomar banho. Claro. A aventura claro. é isso. Eu estive há poucos meses num sítio que não tem nada a ver com a montanha, mas é dos sítios mais brutais que eu tive nos últimos anos. Que é um sítio no sul da Argélia, na fronteira com a Líbia e com o Níger, salvo erro, que se chama Tardrato Vermelho. O Tardrato Vermelho é um deserto vermelho. Tu vais ao Google Earth e olhas para aquilo e aquela porcaria é encarnada. Aquilo é encarnado. Ali à volta é amarelo. É deserto, mas o Saara, mas aquilo é encarnado. Aquilo é brutal, mas absolutamente brutal. Está cheio de pinturas rupestres, está cheio de não sei o quê. O que é que acontece ali? Não há nada. Mas nada. Mas é absolutamente mágico aquilo. Mágico. Mas nem sequer tem casa de banho. Vais atrás da duna. Eu quero vender isto. Mas neste momento, ponto 1, não tenho um tour leader para aquilo. E depois, quando as pessoas perguntam, então e a casa de banho? E nós dizemos, nós enquanto empresa respeitável, dizer, olha, vá atrás da duna. Hoje em dia é preciso algum estofo para perceber isso. E esta essência que esteve na gênese da formação da empresa e segundo a qual nos orienta para suprir as necessidades dos clientes, às vezes já a bota não bate. O TIC e o TEC já não falam a mesma língua. É um desafio. É um desafio. Voltando à questão inicial, o que é aventura? Aventura é aquilo que tu quiseres que seja. Aventura é aquilo que tu quiseres que seja. Porque o João Garcia diz uma coisa que é, todos temos o nosso Everest. É verdade. Porque para ti, uma aventura pode ser estar 17 dias sem tomar banho. Para outra pessoa, uma aventura pode ser ir a Nova Iorque e andar... sei lá, no metro e sair ao Bronx. Qualquer coisa assim. E é tão diverso, tão esbatido hoje em dia. E vivemos no imediato, no Como é que se vê o Arthur que iniciou esta empresa e como é que se vê o Arthur agora que está já com alguns anos, não é? A fazer a mesma tarefa, a cumprir com estes objetivos e de vez em quando no operacional a fazer estas viagens com os clientes? Ainda viajas com os clientes? Viajo porque eu adoro comunicar. Mas já porque é divertido. Porque é divertido. A sério que é. Mas eu comecei...
eu comecei a viajar com os clientes porque eu tinha alguns líderes e pá, aquilo é muito cansativo, mas não sei o quê, e pá, não percebes. Eu, da mesma maneira que eu fui lavar a Papaléguas inteira, lavar o chão, não sei o quê, para saber quantas horas aquilo demorava, para poder discutir o preço da senhora que lá vai limpar, comecei a fazer essas viagens, depois percebi que adorava fazer aquilo. Então comecei a guiar no Japão, e esse Artur, que começou a fazer isto, na gênese é o mesmo. Aquilo que eu percebo é que os clientes atuais, eles mudaram, e a minha pergunta é, como tu dizes, o que é que eu não estou a ver? O que é que eu não estou a ver? Será que eu mudei e não... Será que o mundo já mudou, já deu 2 voltas e eu ainda continuo de uma volta só? E isso preocupa-me. Preocupa-me o facto de, hoje em dia, ser muito difícil caracterizar o que é uma viagem de aventura ou o que é uma viagem ativa. Por definição, nós até mudamos o nosso branding, a nossa assinatura, deixamos de ser viagens de aventura, passamos a ser viagens ativas, porque acho que espelham melhor aquilo que nós fazemos. Mas o que é isso? Pá, alguém que lê Papaléguas, viagens ativas. Mas viagens ativas do quê? O que é isso? O que é aventura ou o quê? O que é isso? Hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. Sim. Porque aquilo que as pessoas que querem é umas... E se calhar já queriam na altura. Mas a maneira como a viviam na altura e hoje é diferente. Aquilo que as pessoas querem é algo que possam contar. Storytelling puro e duro. Contado na primeira pessoa. E quando eu digo que nós não vendemos viagens, vendemos experiências, no fundo é como se fosses... Tu és um livro onde elas pudessem escrever as histórias delas, para poderem contar e acrescentarem-lhe, aquilo foi muito difícil, e não sei o quê. Bom, na prática não foi nada, mas pronto. Aquilo calha bem. Eu lembro que há uns anos houve um tipo num congresso que eu fui e estávamos a falar, tipo, com 2 cervejas, onde, eu adoro os congressos por causa disso, que é o after congresso. Vais para o bar e estás ali a fazer negócio. E o gajo dizia-me, não, porque a viagem que melhor vendes, é a viagem que o teu vizinho do lado já fez. Essa é a viagem que melhor vendes. E é verdade. O efeito Kilimanjaro... O gajo a vir a contar a história. Não, eu sou teu vizinho. Se tu vens dizer, fui ao Kilimanjaro e aquilo... Tu chegas a casa e dizes à tua mulher ou à tua companheira, ou logo que seja. Aquele gajo foi, então eu também vou. Mas é isso. No fundo é isso. E isso às vezes é difícil de identificar e de gerir. Ou pelo menos sou eu que ainda não vi. Mas o que é que eu não estou a ver? É algo que eu penso muitas vezes, naquilo que tu dizias, nas tuas, porque eu fiz o curso antes de ter aqui o Rui como consultor. E há coisas que eu às vezes, o que é que se passa aqui? O que é que nós estamos a fazer para os clientes para dizerem? Porque se um cliente me diz que o duche não funciona, para ele aquilo é importante, senão ele não se dava ao luxo de escrever. Portanto, eu não estou aqui a querer denegrir ninguém. Atenção, não é nada disso. É só perceber quais são os focos, qual é o azimute para o qual os clientes hoje em dia... E essa viagem é uma das nossas viagens mais aventureiras, no sentido de esforço físico, de superação, o trekking do Everest é muito mais duro que fazer subir o Kilimanjaro, porque estás mais tempo em altitude, vais a 5.000 e não sei quantos metros ao fim de 12 dias, e estás ali sempre tunga. É uma coisa dura, não é para todos. É o consumidor que decide sempre, não é? É o consumidor que decide sempre. Mas atenção, às vezes nós decidimos por ele e não o deixamos ir. Se nós identificamos que alguém vai lá, por isso eu digo sempre ao pessoal, nós aqui, nesta casa, temos de ter imenso respeito pelo tempo e pelo dinheiro dos nossos clientes. E temos de ser os primeiros a dizer, desculpe, se calhar esta viagem não é para si. Nós temos ali a Oasis ali à frente, são bons rapazes, até são nossos clientes. Vão lá, eles têm viagens a Londres e viagens assim ali a Ibiza. E se calhar, acho que até ia usufruir mais. Aproveitar aí esse gancho para te fazer recuperar o raciocínio de há pouco, porque acabámos por te interromper o raciocínio. Portanto, tu estavas na fase inicial da Papaléguas. Estavam a chegar os primeiros clientes. Conta-nos como é que é essa primeira evolução, ali os primeiros desafios, as primeiras vitórias, a tal mudança de escritório que tu falaste. Sim. Então voltemos à cena do Steve Jobs me ter copiado. Isso. Eu via as coisas como um ecossistema, como eu estava aqui a contar. Então, a Papaléguas é um ato por cumprir, porque eu via a Papaléguas como uma agência de viagens, uma livraria do viajante e um restaurante temático de comidas do mundo. Tinha visto esta trilogia. Nós mudamos de escritório para acomodar a livraria de viagens, que não havia. Aliás, nessa altura, quando nós decidimos abrir a livraria de viagens, não havia em Portugal uma livraria só de viagens.
azar dos azares, os amigos da FNAC copiaram-nos a ideia e decidiram instalar-se cá em Portugal, tipo uns meses depois. Portanto, deixou de ser negócio. Aquilo durou 2 anos e tal, porque depois os livros passam, eram guias de viagem ou não sei o quê, depois aquilo sai outro e aquilo passa já ninguém quer comprar aqueles e pronto. Desatualiza, mas isso levou-nos a ter uma autorização especial do Turismo de Portugal para podermos acomodar no mesmo sítio a livraria e a agência de viagens, porque a lei na altura não permitia que tivessem nos sítios, não sei o quê. A parte do restaurante, a minha sócia, na altura, a Luísa, disse, não, isso dá muito trabalho, não nos vamos meter nisso. Se calhar ela tinha razão. Mas isto ficou-me sempre aqui na ideia. É só muito trabalho, é um desvio. Mas eu vi isto como um complemento. Sim, Imagina o Lego. Mas aumenta muito a complexidade. Aumenta. Tem que se fazer Mas isso era possível. Era possível. Sem dúvida. Eu tinha um modelo. Quanto é que vale a pena, não é? Na cabeça dela, eventualmente, não valeria. Na tua, talvez. Sim, valesse. E se calhar ela era mais avisada do que eu nesse ponto, e se calhar ainda bem que não fomos por aí. Mas depois as primeiras vitórias, as primeiras viagens, eu lembro que a primeira viagem, grupo grande, que nós tivemos foi à Escócia. E mais uma vez, eu sou um tipo de sorte, eu sou um gajo com muita sorte. Eu com 5 anos saí uma lotaria, por uma birra que fiz, a minha mãe comprou uma cautela. A sério. Portanto, eu sou um gajo com sorte, sempre tive sorte na vida. E nesse grupo que eu acompanhei, iam 3 jornalistas. Um do Diário Notícias, um do Público e um do Sotavento, do Algarve. Eram 3 amigos, jornalistas, pagaram a viagem. E quando chegaram gostaram tanto daquilo que escreveram artigos de tipo 2 páginas. No DN, no Público apareciam mais vezes. E isto foi também importante. E depois o que é que acontecia? Cada viagem que nós vendíamos era quase artesanal. Nós escrevíamos tudo à mão, fazíamos aquele carinho de... é um bebê, está aqui a nascer mais um bebê, e outro. E isto aconteceu ali o primeiro ano, primeiros 2 anos que vendemos, se calhar no primeiro ano vendemos 50 viagens, ou se calhar nem tanto. Tive um tio meu que tinha... não dava para pagar as contas ainda, não é? Não dava. Mas também éramos só nós os dois, sim. Estatutariamente não tínhamos salário, deveríamos ter, mas não tínhamos. Eu dava aulas ainda, portanto o dinheiro vinha por aí, mas continuava. Era paixão pura. Esse tio meu dava-nos algum trabalho, não publicado, ou seja, nós não publicávamos porque lhe vendíamos coisas para a empresa dele, nos fazia entrar algum dinheiro, e como a empresa era relativamente grande, a coisa ia fluindo. E depois, a partir entramos no ano 2000, a partir daí as coisas começaram a valer a pena e eu deixei de dar aulas e dediquei-me 100% à empresa. E depois também houve ali um life-changing para a empresa que foi... eu gosto muito de fotografia. E achei, no alto da minha câmara, que podias pôr no CCB. Parvo, totalmente parvo. Mas pus, atenção, Papaléguas expôs no CCB. E fui ao CCB perguntar, olha, como é que se pode aqui expor, não sei o quê. E fui falar com uma senhora, que expliquei quem eu era, o que é que nós fazíamos, e que tinha umas fotografias muitas giras da Patagónia, do Nepal, e não sei o quê. E ele disse, tenho uns amigos que fazem umas coisas cá em Portugal e devias falar com eles. E eu falei com esses 2 amigos, uma coisa muito artesanal, que faziam passeios, e então incorporei-os na empresa. E eles foram um dado importante para expandir aquilo que fazíamos cá em Portugal aos tais 2 contos e a dar a conhecer mais a empresa. Portanto, tinhas ali aquele gancho que era baratinho, as pessoas até gostavam e depois acabavam por comprar, algumas delas, uma viagem mais longa. E isso durou alguns anos, depois as câmaras começaram a fazer as caminhadas e a marcar tudo o que era trilhos, e isso foi à vida. Portanto, deixou de ser negócio. Hoje fazemos, como eu costumo dizer, nós continuamos a fazer passeios pedestres, tal como a Fuji continua a fazer filmes 35mm, só para manter a identidade. Mas isso não é negócio nenhum, aliás, nós não ganhamos nenhum com aquilo. Mas fazemos-lo. E depois, isto foi crescendo, foram aparecendo algumas parcerias, e depois são as pessoas que tu encontras na vida. Numa viagem à Patagónia, encontrei um casal de Madrid, que hoje em dia, o senhor tem 78 anos, foi nosso webmaster até há 2 anos. Eu gabava-me, e gabe-me, ter o privilégio de ter o webmaster mais velho, eventualmente do mundo. Mas eu nunca vi o PEP. Aliás, a Papaléguas criou um prémio, o prémio PEP Câmara, só para ele em vida poder usufruir
e foi uma pessoa que me introduziu a algumas empresas espanholas, que ele também tinha contacto. E depois começámos a fazer grupos ibéricos, que era uma coisa que cá não existia, grupos internacionais, juntar-me a outros, não sei o quê. E isso aumentou exponencialmente a nossa oferta e deu-nos uma coisa muito boa, que foi ter acesso a operadores locais credíveis que outros já tinham experimentado e que não nos defraudavam, porque os erros que se cometem quando somos rookies é mesmo isso. Sim, sim, sim. Eu lembro que uma das primeiras viagens que nós fizemos para o México e tínhamos conseguido, era tipo, mergulhavas nos cenotes, depois fazias umas caminhadas e não sei o quê, foi em 99 também. Epá, os tipos mandaram-nos um fax a 2 dias antes dos clientes partir a dizer que não podiam fazer a viagem porque não sei porquê, já não me lembro do motivo. Epá, e na altura ficamos assim e não cobramos nada às pessoas. Elas foram à borla. Porque nós não queríamos defraudar, estávamos a começar, tínhamos algum capital e queríamos ter, sobretudo, um capital de confiança. E essas parcerias permitiram-nos ter um capital de confiança para com os nossos fornecedores que nos abriram dezenas de portas. Porque já estavam filtrados por outros. E isso foi extremamente importante. Hoje em dia, nós somos capital de confiança para quem nos chega, até mesmo cá em Portugal. Porque, de repente, tem alguns operadores, que são nossos operadores há anos, e eu pergunto, então em Portugal, com quem é que trabalham e tal? Agora já trabalhamos com não sei quem, que são nossos concorrentes e que abriram depois de nós. Isto, hoje em dia, não há segredos. Portanto, isso aconteceu. E depois foi um ciclo sempre crescendo até à Troika. E não posso bater aqui na mesa, senão isto faz barulho aqui nos microfones. Até à Troika. Eu lembro-me quando a Troika veio, e estamos a falar de 2011, em setembro, acho eu, afetou a confiança de todos. Entre setembro de 2011 e dezembro de 2011, estamos a falar de 3 meses, grosso modo, nesse período de tempo tivemos 3 reservas. 3. E já tinhas o mapa de proveitos e custos nessa altura? Não fazia. E depois já digo que é por tua causa que eu faço isso, mas já lá vou. Não fazíamos. Aquilo que basicamente, aliás, aquilo que acontecia nessa altura, havia uma divisão de tarefas na empresa, a Luísa era responsável por toda a parte administrativa, bancária, faturas, não sei o quê. Eu era como eu costumo dizer, um idiota. Era um despenteado mental que ia tendo ideias. Eu adorava e adoro ter ideias. Portanto, ter que pensar muito nas coisas e ser muito by the book, para mim aliás, eu estou a aprender contigo, com vocês, para mim é difícil ser orientado e seguir os... porque eu sou, e se fizéssemos isto, e se fizéssemos... E de repente, e às tantas, amigo, onde é que está o foco? Calma. Vamos lá. Mas pronto, isto aconteceu nessa altura e não havia essas medições, não havia nada. Aquilo que sabia era, quando lá ia ao contabilista 2 vezes por ano, ele dizia, está tudo bem. Quando ele dizia, estava tudo bem, continuava a falar com a Luísa, eu vinha-me embora, já não queria saber o que é que ele estava para ali a dizer, se os custos estavam a aumentar ou se as receitas... Estava tudo bem. Portanto, era isso. Essa parte veio depois quando... Portanto, a Luísa deixou de ser minha mulher, deixou de ser sócia da empresa e de repente o Artur viu-se num admirável mundo novo. E agora estou, se calhar, já a fugir aqui ao teu tema. Tens de tomar conta das duas coisas, não é? Sim, que é o lado mais criativo, mas ao mesmo tempo o lado do gestor mais preciso, esse é o ponto. Pés na terra. Esse é o ponto. Em que ano é que estamos aí, Artur? Estamos em 2019. Eu compro a empresa, portanto a cota da Luísa, em novembro e pago-lhe, na altura, com dinheiro que eu não tinha. Tive que pedir à minha mãe. Depois toda a gente sabe o que é que aconteceu em março de 2020, não é? Foi uma festa. Aquilo foi uma festa. E eu, na altura, pensei, Artur... Acabou-se a sorte. Não, na altura pensaste, pensa, quanto é, tinha que ser agora. Tinha que ser agora. Esgotei a sorte. Não, mas eu nunca perdi... Já tinhas gasto dinheiro da lotaria. já há muitos anos. Eu nunca perdi acho eu que nunca perdi o foco nessa altura. Nem o ânimo. Mas foi... Eu pensei, tinha que acontecer agora. Mas está tudo bem, ainda bem que fiz assim. Não estou nada arrependido de ter feito o que fiz. Foi justo, paguei o que tinha que pagar na altura. Não discuti preços. A Luísa também não levantou ondas com nada. Foi pacífico. Portanto... Mas depois veio aquela grande ponto de interrogação.
E mais uma vez... E ela conseguiu, sendo um projeto tão dos dois desde o início, ela conseguiu emocionalmente ir fazer a vida dela longe do Papaléguas? Eu dou-te o contacto dela e tu perguntas-lhe. Não sei. Ou pelo menos tomar a decisão foi, ok, então tu ficas com isso. Foi mais ou menos assim, porque eu acho que ambos sabíamos que, tal como eu lhe tirava o chapéu pela parte administrativa, chamemos-lhe assim, sim. Ela revia em mim a parte... A alma da coisa, ou seja, pelo menos a alma mais idiota da coisa, no sentido de ter as ideias. Não sei, com certeza que passados 20 anos de ter a empresa, seguramente não terá sido fácil. Mas foi o que foi, acabou, e foi o que é, e continuamos amigos, e eu prezo muito isso, até porque temos 2 filhas em conjunto. E agora lixaste-me porque já não me lembro o que eu tinha a dizer. Portanto, estava a falar antes do Covid. E depois aconteceu. Pronto, pedi dinheiro à minha mãe, aconteceu o Covid, depois aí para além da minha mãe pedi dinheiro ao banco, e as coisas estão a funcionar todas muito bem, porque depois do Covid o que é que eu percebi? Epá, não há mal que sempre dure, não é? E eu lembro perfeitamente o dia 16 de março de 2020 foi um dos dias mais críticos que tivemos na empresa, porque tivemos que tirar guias de destinos, grupos, tivemos que os fazer regressar, naquela euforia de adrenalina que não sabes muito bem o que é que vai acontecer a partir daqui. Nem sabes muito bem o que é que significa o vírus. Eu tinha estado com as minhas filhas, já depois de eu e a Luísa nos termos divorciado, fui viajar com as minhas filhas, fomos para a Roménia, e eu lembro-me de regressar no dia 12 de março, ou coisa do género, e já andar em Bucareste à procura de farmácias que tivessem máscaras. Mas na altura eu não tinha percebido muito bem o que é que se estava a passar. Acho que ninguém tinha. Ninguém tinha. Mas voltando ao foco, eu pensei, porra, já passamos aqui não sei quantas pestes, não sei o quê. E depois lembro-me daquelas coisas que se lia e que eu às vezes me agarro àqueles chavões e digo, tu és Tuga, meu. Os Tugas aprenderam a navegar com vento contra. Bora lá. Bora lá. E o que é que nós começamos a fazer? Vamos lá tentar fazer qualquer coisa que pelo menos faça aqui entrar algum dinheiro. Fazer coisas cá em Portugal, fazer sem sucesso. Ou com um sucesso muito limitado. Não se podia fazer nada. Não se podia fazer nada. Mas mesmo assim conseguimos fazer 1 ou 2 viagens em 2020, cá dentro. Coisas de 8 dias que nós não tínhamos sequer. 2021 também conseguimos fazer algumas coisas. Mas foram anos catastróficos. Catastróficos. Mas aquilo que eu acreditava, e veio-se a verificar, é... Eu juntei a malta no dia... Nós fomos para casa, a 18, e disse, olha, pessoal, aconteça o que acontecer, os vossos empregos estão garantidos por 1 ano e meio. É aquilo que nós temos. Eu depois vou para condutor de Uber, vou fazer uma coisa qualquer, mas há dinheiro para vocês durante 1 ano e meio, e vamos para casa descansados a pensar nisso. E depois logo lidamos com isto. Claro, depois o processo aconteceu, o Estado veio a intervir no processo, a APAF, a Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo também, e a coisa encaminhou-se no bom sentido. Para mim, fiquei orgulhoso de todos eles, de se terem mantido unidos, e depois de todos os guias que não pertenciam à empresa, mas estavam de certa forma agarrados à empresa, porque nós neste momento somos 6 lá dentro, mas depois tens uma pool de, na altura seriam uns 14 guias, que muitos deles só dependiam de ti, e não havia trabalho. E a malta manteve-se unida. E aquilo que eu dizia é, pessoal, quando isto acabar, vai explodir. Isto vai explodir, porque a malta está aqui a poupar dinheiro, não pode gastar. Portanto, quem está a trabalhar continua a trabalhar. Estavam com dinheiro no final da... E loucos para sair e para fazer alguma coisa. E depois o que aconteceu em 2022? O vírus continuava aí, mas o Putin matou o Covid. O gajo invade a Ucrânia e o Covid desapareceu nas notícias. Pronto. Isso aumentou de forma exponencial a confiança em viajar. Porque o Covid continuava aí, estava toda a gente borrifando. Ainda há. Mas isso acabou por ser outro problema. E a verdade é que o crescimento... Eu vim do Brasil há 2 semanas e estava-se a falar que estava a aparecer uma série de casos outra vez. Sim. E veio-se a perceber que, não só o Papaléguas, mas eu acredito, pelo menos pelas análises dos balanços da concorrência, aquilo que nós temos acesso, que todos eles acabaram por crescer, porque foi um fenómeno internacional. Tu vais olhar para aquilo que as companhias aéreas cresceram desde o Covid, estão a recuperar aquilo que não ganharam,
Pá, e está um boom, é um boom. Portanto, este tipo de atividade cresce. Agora, obviamente, e temos que entrar no platô outra vez, já estamos a entrar no platô. Mas pronto. Arthur, manter estes podcasts num tempo razoável para quem nos siga impossível. é sempre difícil. Pá, no teu caso é muito mais difícil porque a gente está a falar de viagens e de coisas divertidas e ainda mais com a paixão que tu tens por isso. Mas inevitavelmente tenho que começar aqui a centrar-nos porque já ultrapassámos o tempo, não vamos forçar aqui nenhum final, mas para nos irmos aproximando do fim. Eu gostava que tu agora, são quantos anos de empresa já? 27. 27 anos de empresa, quase 3 décadas, não é? Que tu me fizesses uma comparação entre a empresa do início, com as dificuldades, com os primeiros clientes, as primeiras decisões até que hoje podemos chamar estratégicas, mas na altura vinha muito mais com, acho que é por aqui ou por ali, com a empresa que tu tens hoje. Ou seja, comparar o início do Papaléguas com o presente do Papaléguas. Não podes. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, até porque, vamos lá ver, se nós olharmos para o verdadeiro início, como eu já aqui vos tinha dito, não havia de forma concertada e consciente uma orientação, um processo de decisão, uma estrutura de decisão baseada em números. Primeiro porque não havia números, não é? Tivemos que construir os números. E depois não havia essa... Ou se havia, não passavam por mim. Eu posso estar aqui a ser injusto, atenção. Sim. Não passavam por mim. O que é que aconteceu no decorrer do tempo? A partir do momento em que começou a haver histórico, começava-se a perceber, sem haver uma tomada de decisão consciente, mais uma vez, começava-se a perceber por onde é que podíamos ir e como é que podíamos ir. Isto está a correr melhor, Pronto, isto está a correr menos bem. Exatamente. Portanto, 10 anos após a criação da Papaléguas, tomamos a decisão de não anunciar passeios pedestres em Portugal. Porque estávamos a ser conhecidos só por fazer passeios pedestres em Portugal e não viagens de longo curso. Isso foi uma decisão estratégica. E fizemos-lo com base em números. Isso eu lembro-me na altura, até porque eu frequentei a tal estatística e gestão de informação, a parte da gestão de informação em bases de dados serviu-me para isso. Essa foi uma decisão. Hoje em dia, portanto, sobretudo no pós-Covid, chamemos-lhe assim, tudo aquilo que eu tento fazer na empresa, e agora vamos abrir isto lato senso, eu e toda a nossa pequena equipa que trabalha diariamente na Papaléguas, é tentar criar uma estrutura na qual nos podemos alicerçar para decidir. Não decidir com base na intuição, mas decidir com base nos históricos, decidir com base em números que eventualmente possam ser compilados e possamos olhar para eles como verdadeiros e com base neles tomar decisões mais rápidas e mais conscientes do que aquilo que fazíamos hoje. Portanto, olhando para a Papaléguas de hoje e a Papaléguas no ano de 1998, 99, 2000, não pode ser comparável. O Arthur dessa altura, do Arthur de hoje, nessa altura o Arthur era muito mais sonhador, era muito mais um viajante, era muito mais um livre pensador. Hoje, o Arthur de hoje é um Arthur que, sabes aqueles cavalos quando se lhe põem as rédeas ele não quer, mas é essa pessoa que está a aprender a tirar prazer dessas imposições de análise numérica. A tirar prazer... Que não deixa de ser a tua natureza original também, não é? deixa. Sempre foste um fulano dos números, não é? Absolutamente. Exatamente. Engenharia... matemática, embora... Depois engenharia, absolutamente. Depois bases de dados e estatística, por conta dos mas ainda mestrados, assim, acabo por ser um contrassenso nestas coisas, nessa ideia. Mas eu começo a perceber e a tirar algum prazer, às vezes até muito, de ou validar aquilo que os números me dizem versus a realidade, ou conseguir, através deles, moldar a realidade para que seja aquilo que eu quero. Tentar trabalhar com isso com o Rui nos continuando na tua, ajudando-te a elaborar um bocadinho mais a resposta. E no que respeita à tua proposta de valor para o mercado, ou seja, comparar não apenas na prática, mas também conceptualmente, aquilo que tu levavas ao mercado e que imaginavas que podias levar há 27 anos atrás, e como é que isso foi evoluindo para aquilo que tu estás a levar ao mercado hoje? Eu tive necessidade, em termos de proposta de valor, não sendo assim, mas vamos lhe chamar 3 propostas diferentes, que resultam de uma segmentação que nós fizemos. E demos nomes a isso. Para hoje, no para início hoje, não. No início não. Isso foi tudo, isto que eu te vou agora relatar, foi tudo no pós-Covid 2022-23, estas decisões. As decisões major foram alteração total de site, segmentação de produto, e análise numérica, de forma consciente, consistente e diária.
alteração de site prendiam-se com problemas, para já porque o webmaster disse-me, pá, Arthur, eu tenho, na altura, 75 anos, pá, vai lá a tua vida, eu quero é viajar, porque ele continua a ser um viajante, vai lá a tua vida e procura outra pessoa. Mas não foi só por causa disso. Fizemos a alteração do site, entramos num processo de internacionalização, porque a Papaléguas também tem aquilo que se chama o incoming, ou seja, nós andamos aqui a passear turistas estrangeiros em Portugal, caminhadas e cenas outdoor, não sei o quê, e a segmentação decidimos-la porque percebi que havia, em termos de idades, as nossas idades de clientes, tipo, estão a começar ali nos 50. Quando nós começamos, estavam nos 30 e picos. O que é que está a acontecer? Há pessoas que são nossos clientes desde que nós começamos. Então, olhando para isto como um funil, aquilo que vai acontecer é que os que têm 50 hoje, daqui a 10 anos têm 60. Portanto, eu tenho necessidade de entrar malta nova no funil, malta nova que tenha dinheiro para pagar as nossas viagens. As nossas viagens não são baratas, no sentido absoluto do termo. Portanto, para isso segmentamos. Então criamos as viagens que nós chamamos Explorer, para tentar chamar um público mais jovem, ou aquilo que nós achamos que é mais aventureiro. Mudamos mais a forma energia, de comunicar. até física. As clássicas para manter o público que nós temos. E depois também percebemos que há aqui uma quantidade de pessoas que têm a possibilidade de investir tempo e dinheiro naquilo que nós passamos a chamar Signature. Que são viagens que custam 20 mil euros. Uma Antártida, por exemplo. E esses 3 segmentos são 3 propostas de valor diferentes. Um deles até vai mais pelo preço, o Explorer, porque também, um exemplo, vais andar em comboios de 3ª classe na Índia. Vais ter o real deal. Vais saber então do que é que se faz aquilo, como é que é andar naqueles comboios, como é que é ficar a dormir em casas locais, coisa que eu fazia. Portanto, eu sou um Explorer, eu viajante. O clássico é uma coisa, como dizia uma vez um cliente nosso, eu gosto de viajar com vocês porque vocês fazem aventura até ao Porto Sol. Depois do Porto Sol tens um bom hotel, tens não sei o quê, tens o teu ginzinho onde podes beber. E o Signature é uma coisa mais à frente. Portanto, estas 3 propostas para o público geral são as que estão em cima do mercado. No Signature, o gin chega mais cedo. Sim, às 4 da tarde tens o gin. Exato, é mais ou menos isso. E depois tens... E 20 caras a partir Exato, das 8. Tens depois muitas coisas que sem Sou nós... Signature, claramente. Então vem-te uma viagem à Antártida que vai ser a viagem da tua vida. Temos depois outra vertente que nós não fizemos nada para ter, assim, de forma proativa, que são instituições que descobriram um team building, mas mais lá fora, mais a subir montanhas, mais que tiram os seus colaboradores da sua área de conforto, ou os seus gestores da sua área de conforto, porque lá está, as viagens de aventura, na essência como eu as pensava, são uns típicos exemplos de gestão física, de gestão psíquica, de gestão logística. São top. E consegues identificar o que é realmente importante. Tu tens que decidir se bebes uma cerveja ou se tomas banho. Isso é importante. Não podes ter as duas. Não podes. Podes, não é ao mesmo tempo. Pronto, e essas são as coisas que nós... Signature. Vou tomar uma cerveja no banho. Pronto. Não quer saber. Estou a pagar ou no Signature. jacuzzi. E não quero cá problemas no gancho do... Não. E então nós estamos nesta fase. E temos um caminho enorme para evoluir, quer na parte do incoming, quer na parte do outgoing. Na parte do incoming não é visível, mas estamos a tentar ir buscar novos mercados. Olha, e como é que... Isto é uma pergunta que me surgiu agora, mais uma vez, é daquelas coisas... Estou-te a seguir no raciocínio e a pegar em pequenos detalhes e que me levantam curiosidade. Diz-me. Sendo que uma parte importante da tua base de clientes é malta da nossa idade... É malta da nossa idade. Do início dos anos 70... início e meio dos anos 70, uma parte desta malta rapidamente vai perder a capacidade de fisicamente aguentar grande aventura. Lá está. Então o que é que tu tens que fazer? Exatamente. Exatamente. O que é que tu tens que fazer? Alguns podem não ter ouro para o Signature, não é? Tens que olhar para aquilo que os outros começaram mais cedo do que tu,
já fizeram. Portanto, isto é perder com os erros, é porreiro. Com os erros dos outros é muito mais barato. Como é que os outros resolveram esse problema até agora? Pá, começaram a chamar... Nós fomos os Outfitter em Portugal. Pá, uma coisa que estás a fazer bem, não, mas a malta nova, porque é que só os velhos é que estão a viajar comigo, não é? Temos de trazer a malta nova, mas são mais explorers, não é? Porquê é que tu te vestes como vestes? Porquê é que tu vais onde vais? Porque tens, se calhar és da minha idade, tens 55, ou 56, não sei que idade é que tu Tem tens. 54, Tens mas 54, nasci mas já tens 70. Pronto. Exato, 71. 71, pronto, ok. Então, tu tal como Sim, eu... tu 69, dezembro de 69. Não, 70, eu nasci em 70. Dezembro de 70. Sim. Então temos 6 meses de diferença, Sim, porque eu sim, nasci em maio de 71. Ok. Eu visto-me com ténis e calças de gangue e t-shirts porque eu, no fundo, eu continuo a ter 20 anos. Se calhar tu vestes assim porque, no fundo, continuas a ter, mas não tens. O que é que está a acontecer cada vez mais? A nossa geração é uma geração que se manteve jovem muito mais tempo que as gerações anteriores. Não? Mas não somos Se lembrares, eu não sei como é que o teu pai se vestia, mas o meu pai aos 50 anos não se vestia como visto hoje, não nada a ver. Alguma vez ele andava de t-shirt, calças largas e ténis. Nunca vi o meu pai. Também começou na nossa geração. Mas como é que tu vais resolver E hoje isso? até em termos de aspecto físico, tu hoje vês um fulano com 50 anos e ele pode estar em super forma, ótimo aspecto. Sim. Um fulano com 50 anos já Sim, há quando nós 30 éramos anos miúdos, atrás, era um velho. era um velho. Então, o que é que os outros estão a fazer? Por exemplo, os nossos clientes norte-americanos, quando tínhamos a National Geographic Expedition, que era o topo da cadeia na altura, eles continuavam a chamar-se National Geographic Expedition, então tínhamos guidelines. Eles vendiam trekking, vendiam aventura, vendiam não sei o quê. Para já sempre é um texto de 5 estrelas. E depois, eles diziam-nos, meus amigos, vocês o que têm de nos fazer são caminhadas até ao máximo de 5 milhas. 5 milhas são 8 km. Ok. Eu já tive aqui clientes Sim, pagaram para estar uma semana e meia em Portugal. Já não é o dia inteiro a andar, eu quero dar o meu passeizinho, mas agora exatamente. Tu continuas a ter aquele lifestyle, tu continuas a ter aquela... Podes contar aos amigos que foste fazer trekking para Portugal. Não, e faz-te bem, porra. E faz-te bem, fisicamente Sim, mas e estás a providenciar um tipo de serviço que acompanha, não podes ter um mau colchão à noite no hotel que já lhes dão as costas, não podes, estás a ver? Mas é isso, mas a questão é mesmo essa. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Por um lado, estou a tentar que malta mais nova entre no funil, para continuar a ser meus clientes, e tentar adaptar de alguma forma, sem fugir à essência, um produto que a malta que já lá está consiga fazer. Sem fugir ao trekking, sem fugir à descoberta e à cultura, aos momentos uau. É aqueles momentos em que tu vais contar aos netos, tu nem te passa pela cabeça aquilo que eu fiz, não sei o quê e tal. Pronto. Esse tipo de coisas continuam a ser a tua mente de 20 anos. O tal sweet spot. É engraçado comunicar para essa malta. Eu jogo pádel e ando a fazer o circuito de campeonatos da Federação e ainda há pouco mais de um mês estávamos no Algarve, tudo malta da nossa idade, acima dos 50, e a discutir, não dormi nada esta noite e tal. Mas malta que joga muito bem e super ativos e ganham os campeonatos e agora não consigo, troco de cama não durmo, troco de almofada não durmo. Dizia eu assumo que isto é coisa de velho. Isto é quando era puto, dormia em qualquer lado. Mas agora não durmo, venho jogar sem dormir e hotéis bons porque alguns de nós os podem pagar. E ia perguntar ao Arthur a importância dos números e está aí a importância do número. Vou chegar lá e vou perder 40-0. Mas olha a seguinte situação. Nós tivemos há 15 dias, de uma empresa com quem nós trabalhamos, e somos marca branca, nos Açores. Tivemos uma senhora a fazer trekking nos Açores durante 12 dias com 89 anos. Sim. 89 anos. Incrível. E eu próprio... E quanto é que ela conseguia andar? Fazia os tais 8 km. 2 horas, não é? É mais. 8 km com 89 anos. Pois é. E tive... E mesmo em Portugal, o João Garcia veio agora... Eu fico contente, porque eu imagino já que vou ser um gajo capaz de fazer isso. O João veio agora, fez 2 viagens seguidas para nós, no Vale do Cumbo, e numa das viagens houve um casal, já não sei as idades, agora posso estar aqui a cometer alguma imprecisão, mas eram seguramente acima dos 60, entre os 60 e os 70, e que o João dizia, eram as pessoas mais em forma, eram as pessoas mais fit para aquilo, mais, nunca se queixavam, tinham sempre à frente, não sei o quê. Depende como envelheces, depende. E estas viagens, aquilo que está a ser feito lá fora, é a capacidade de tu providenciares aos teus clientes de sempre a mesma coisa com um twist. O twist eles não deixaram de fazer aquilo que fazem. Tem um lado, eu agora continuando a pensar em negócio, tem um lado porreiro, não é? Porque tu hoje tens
a malta dos 50, 60 e podes apanhar todos para trás. Mas quando começaste com os 30 e não conseguias apanhar todos para a frente. Não havia mercado. Não havia mercado mercado. era muito mais pequeno. Não havia. O nosso mercado era os gajos que viam National Geographic. Eram os gajos que, pá, eventualmente começaram a ver a Odisseia. Nem sei se havia cabo, acho que não havia cabo nessa altura. Havia as parabólicas no início dos anos 90. Sim. Mas era essa malta que eram os nossos clientes. Às vezes aparecia um amigo que tinha mais dinheiro e o pai já tinha montado uma parabólica Quando nós começámos... tem 40 canais. A gente tinha mas era isso. Dois. Ou dois. Não, no início dos anos 90 já tinha. Quando apareceu a SIC e a TVI. Já tinha SIC e TVI. Mas é isso. Já víamos o Big Show SIC. A questão que se põe, que eu me pergunto todos os dias, é uma cena muito comunicacional. Pá, porque eu acredito no produto que tenho. Penso que vai ao encontro daquilo que é ou tem sido os nossos clientes, mas como é que eu lhes vou dizer que conseguem continuar a fazer isto? Como é que eu lhes vou dizer que... Como é que adaptas para que eles de facto sejam capazes? Epá, sim, mas essa parte até seria a mais fácil. Como é que tu passas a mensagem? Sim, como é que tu passas a mensagem? E depois tens aqui um dilema. Há gente que se recusa a envelhecer, não é? Recusa no bom sentido. Sim, não é sim, o fulano continua quer ser pateta como se tivesse 20 anos. Não é. Quero continuar jovem, sinto-me bem, porque é que eu não vou continuar a fazer isto? Olha, e há malta com 50 anos que faz coisas que outros com 20 não fazem, até fisicamente. Absolutamente. O fulano treina, o fulano está em forma, o fulano cuida da saúde, dorme, come bem, faz coisas que miúdos com 20 anos não fazem. Completamente. Mas isso é totalmente verdade. Por isso é que denegrir, não é denegrir a palavra correta, mas balizar tipologias de viagens por idade é um erro gravíssimo. Sim, é um erro gravíssimo. Aquilo que tu tens que dizer é tentar explicar ao máximo o que é que vai acontecer. Por exemplo, nós temos níveis de dificuldade. E o nível de dificuldade é uma baliza. E é uma baliza que nós tivemos necessidade de criar dados numéricos para que aquilo tivesse alguma substância. Mas ainda assim, é das coisas mais fáceis de desmistificar, porque, vamos imaginar, Açores, para não ir mais longe, aquela porcaria está sempre a chover. Ou se não chove, espera 5 minutos que vai chover a seguir. Não é? Exatamente. Tu tens um percurso que até é curto, tem 10 km, e o percurso é classificado como fácil porque é descer, mas não sei o quê. Mas cai se está a chover, aquilo escorrega-me ao caralho e passa a ser um percurso difícil. Um gajo cai, bagoa-se. Exatamente. Pronto, há aqui uma série de coisas porque que são fatores... inevitavelmente, nestes anos todos, tens de ter lidado com algumas coisas dessas chatas, não? Resgates de helicópteros, já tivemos vários. Sim. E todos os dias está a acontecer. Eu tenho um tio que tem uma empresa de mergulho, já lhe morreram 2 pessoas nestes anos todos, muitos anos. Já lhe morreram 2 pessoas ali. Não... Felizmente, isso ainda não aconteceu, mas não é uma questão de si. Não, mas às vezes morrer, olha, está no barco de ataque cardíaco. Estão eles ali com os primeiros socorros até chegarem. Não. Absolutamente. Mas isso, já dizia lá para Alice, para morreres basta estar vivo. Claro. E tudo isto é um desafio. E eu continuo, aquilo que eu continuo ainda, é com aquele olhar de puto a dizer, isto é muito giro. E vamos fazer assim, vamos fazer não sei o quê. E depois, até mesmo lá dentro da empresa, já tem aqueles velhos do Restelo que dizem, não, isto não vai vender, isso não sei. E às vezes até te digo a ti, se eu continuar a fazer sempre as coisas da mesma maneira, vou ter os mesmos resultados. Pelo menos em teoria, não é? E estava a tentar explicar isso um dia destes, que é baseado num provérbio popular que é todos os caminhos vão dar a Roma. Está bem. Isso quer dizer o quê? Vais para onde vais ter a Roma. Só que às vezes há caminhos que são mais curtos para ir ter a Roma. Às vezes há caminhos mais giros para ir ter a Roma. Sim. E é esse o ponto. Durante esta tua jornada, quando é que tu voltaste a encontrar a necessidade de olhar para números ou de ver os números? O que é que te levou a esse ponto? Quando comecei eu a pagar os salários. Foi quando tive a empresa a 100% a meu cargo. Porque isso aí, às tantas, não é só olhar para... que eu aprendi com vocês, não é só a conta bancária que conta. Mas lá está. Voltando aqui aos 40, 20, não sei o quê, dos cash flows e o vosso lema, ali ninguém viaja sem pagar. Ponto final, parágrafo. Sou o Papa, quer lá saber. Não... E isso faz com que nunca tenhamos tido problemas de cash flow, porque primeiro pagas-me, depois é que eu pago ao meu fornecedor. Portanto, não há cá... Há algumas coisas que tens de pagar um sinal, ali 1000 euros, ou coisa assim, gente para o hotel ficar reservado. Sim. Mas mesmo assim, quando eu pago esses 1000 euros é porque já tenho os 30% dos clientes. Sim. Bem, queres acabar com isto, não é? Não é que eu queira, mas precisamos. Podemos fazer um segundo... Podemos fazer um segundo take. Claramente podemos fazer um segundo take. Artur,
super obrigado por Nada, teres foi um vindo, prazer. por teres deixado aqui também o teu testemunho, a tua experiência. Espero que tenha sido foi útil. espetacular, não, foi fora de série. E são coisas que eu acho que mais ou menos toda a gente gosta de viajar, conhecer. Aliás, eu acho que é das coisas mais gratificantes da vida, são as nossas viagens. Onde nós, por um lado, abrimos a consciência de conhecer outras formas de estar na vida, outras culturas, outras organizações, mas é onde nós criamos também, na minha opinião, não é? Textura para a nossa vida, que são as memórias, não é? No final do dia há momentos onde a gente vai fazendo contas, e quando vai fazendo contas é o que é que eu vivi até hoje, não é? Quais são as histórias que eu tenho para contar, quais são as memórias, isto tem sabido alguma coisa, tem textura ou não tem, esta minha experiência, não é? Viajar faz-te sábio. Eu costumo dizer que sim. 5 minutos antes de morrer quero ser sábio. Quero ter noção que sou sábio. A história do no regrets, não quero. Sim. E muito disso eu devo às viagens, muito disso eu devo à montanha. Porque até mesmo do ponto de vista de gestão, eu acho que tu devias olhar para a montanha na tua formação como... Analogia. Claro que sim. Porque está tudo ali. Eu sou um gajo mais de praia. Então numa grande caminhada na praia, era não, mas muito... eu sempre me testei fisicamente. Eu compreendo exatamente o que tu estás a dizer. Eu fui atleta de competição durante muitos anos. Então eu sei o que é lidar com as dificuldades e com os problemas e com a exaustão e com a frustração e com não ter escolha que não seja seres resiliente e seguir em frente. Ainda mais o desporto que eu fiz de uma forma relativamente séria foi ténis. É um desporto individual, muitas vezes demora muitas horas, em condições climatéricas às vezes horríveis. São experiências muito semelhantes à experiência de montanha. E tu não tens escolha, tens que ultrapassar aquilo, ou desistes e perdes. E vens embora. E no final... e depois tem essa história que muitas pessoas não têm noção disto, mas nós que fomos jogadores, muitas vezes conversamos, que é segunda-feira estava feliz. Que era o gajo que tinha ganho o torneio. Todos os outros treinavam segunda-feira depois de ter perdido. E já viste o que é um ano inteiro a treinar todas as segundas-feiras depois de ter perdido? Podes ter perdido na final, ou na meia-final, ou no quarto de final, onde for, mas foste treinar o ano inteiro depois de ter perdido. Nunca foste treinar depois de ganhar. Ou foste treinar uma vez depois de ganhar e as outras perdeste todas. Aliás, o outro dia já não sei quem era acho que foi um desses treinadores famosos, não sei se o Motraglu, que dizia o interessante do ténis é ser o desporto dos derrotados. Tu vais sempre treinar depois de ter perdido, e mesmo os jogos que tu ganhas, tu perdeste uma percentagem muito significativa dos pontos. E muitas vezes tu ganhas o jogo com menos pontos do que o adversário. Agora a final de Roland Garros chegou ao fim e o Sinner ganhou mais um ponto que o Alcaraz, mas o Alcaraz ganhou o jogo. Porquê? Porque ganhou os pontos nos momentos certos. E portanto é um jogo de derrotados. Tiveste que ultrapassar todo o tipo de frustração, quer física, quer emocional, para conseguir realizar isso. Portanto, se quiserem podem parar a gravação, se nunca mais saímos daqui. Continuamos. Mas sabes uma coisa, do ponto de vista de gestão, uma das coisas que tu falas, e que já tenho falado isso com o Rui, é a importância de comemorar. Sim. A importância de comemorar. Esse é um dos meus erros. Porque nós atingimos um objetivo, ou um cliente importante que agora estamos à beira de conseguir, nem tu sabes. Estamos à beira de conseguir, e se for para a frente isso vai ser top. É tema para amanhã. Mas a partir do momento em que ele acontece, para mim isso já é passado. Sim, já estás à procura da próxima coisa. E isso é um erro, é um dos meus erros. E a malta que não faça isso, porque é uma das coisas que eu estou a tentar alterar. Vamos almoçar, aconteceu isto é muito bom, bora almoçar, bora comprar um gelado para toda a gente. Isso já tem acontecido. Mas é esse tipo de coisas. E no ténis provavelmente é isso. Mas eu vou-te dizer que eu aí tenho uma experiência relativamente parecida, porque isto, não sei se no teu caso tu sentes isso, isto pode ser parte até da minha educação, que é, quando a coisa correu bem era a tua obrigação. Mas é exatamente isso. Quando a coisa correu mal, isso é que não pode acontecer. Ou seja, fazer uma grande festa de... Não, isto era o mínimo, era que corresse bem. E houve uma altura que eu tive aqui uma colaboradora, que é ainda hoje uma grande amiga e que teve aqui muitos anos, que às vezes comemorava coisas que eu estava lixado, que o resultado era mau, e ela estava a festejar. E eu às vezes ficava incomodado com aquilo, mas estás a festejar o quê, porra? Isto foi mau. Não tínhamos esta discussão neste nível, neste tom. Mas eu às vezes dizia, não, então porque é uma coisa boa, progredimos e tal,
temos que ficar contentes. Eu dizia, mas estamos muito abaixo do que era para ser. Pai, O Rui sabe disso. Nós, neste momento, estamos à beira de fechar o melhor semestre de sempre. Epá, e eu já estou aqui a pensar no próximo. Sem ter tempo de chegar aqui no dia 30 de junho e dizer, pá, se calhar até vamos todos jantar, almoçar, ou logo que seja. Há um lema nos Jogos Olímpicos que é segundo lugar não ganha ouro. E vocês estão iguais, não é? A pensar, não posso cair em segundo. Não, mas, e depois, obviamente, que eu também faço o esforço consciente. Não, pá, vamos lá. Uma vez viajámos a equipa toda. Isto é um erro meu, atenção. Sim, eu também não estou a dizer como uma coisa boa, até porque às vezes não te deixa desfrutar um bocadinho mais do momento bom. O momento bom era, mas isto era o mínimo que eu esperava. Não é? Então mas isto são os nossos problemas pessoais. Muito bem, Arthur, vamos ter que fechar aqui o nosso alavancagem nas empresas. Pessoal, de certeza que ficaram até ao fim, porque embora tenha sido mais longo do que é habitual, uma longa-metragem. São sempre histórias giras e interessantes e para além da parte de negócio, hoje tivemos muito mais do que isso. Então, continuem a ficar atentos, nós vamos ficar sempre aqui a fazer conteúdos que vos possam ser úteis e até à próxima.